Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Deus tem uma palavra para o seu coração e a palavra de Deus para você hoje é reconstrução. Talvez você chegou até aqui precisando recomeçar algo na sua vida ou até mesmo reconstruir um projeto que se quebrou. Mas eu quero deixar um versículo que se encontra em Lamentações 3:22. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Fique agora com essa mensagem com o pastor Rosival Molina e entenda que com Deus é possível recomeçar ou até mesmo refazer, seja qual for o sonho ou o projeto que se quebrou. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Diga comigo, altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Mediu mais uns 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Diga comigo, joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Diga comigo, lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Diga comigo, nado. Nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem à região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão. Viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Irmãos, nós vemos aqui uma palavra do profeta Ezequiel, e ele tem uma palavra que nos mostra uma visão de restauração. Irmãos, a vida do povo de Deus sempre foi uma vida marcada de altos e baixos. A vida do povo de Israel foi uma vida sempre marcada de altos e baixos. Vitórias, quedas, novas promessas, novas vitórias, novos milagres, depois distanciamento, queda. Foi assim, irmãos, desde o princípio. A Bíblia nos mostra que Deus, então, na vida de Abraão, Deus faz uma promessa: sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou
te engrandecer, eu vou abençoar e você será uma bênção. Deus faz uma promessa lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Mas a Bíblia diz que depois tem uma baixa. A Bíblia diz que ele não consegue esperar a promessa, ele não consegue aguardar, se deita com Agar. E a Bíblia diz que tem Ismael, tem uma baixa. A Bíblia diz então que o seu filho Isaque também é muito abençoado. Quando chega ali na terra de Gerar, onde ninguém colhia nada, ninguém produzia nada, a Bíblia nos diz que então ele semeia, planta, colhe 100 vezes mais. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 26, no verso de número 12, ele colhe 100 vezes mais. Mas a Bíblia diz que aí vem a baixa. Ele então faz uma diferenciação entre o filho Esaú e o filho Jacó, e tem consequência, problemas. A Bíblia então diz que Jacó também tem uma alta. Ele é pai das 12 tribos, ele tem as altas. Deus fala com ele tem um encontro com o anjo, ele luta com o anjo, tem as altas. Mas a Bíblia nos diz que ele é enganado pelo sogro, trabalha 7 anos, depois mais 7 anos pela filha e baixa de novo. A Bíblia diz então que o filho de Jacó é vendido pelos próprios irmãos, uma baixa, José. A Bíblia nos diz então que o povo está em baixa, mas daqui a pouco uma alta. José se torna governador do Egito. E ele se torna o instrumento de Deus para solucionar a fome do povo. A Bíblia diz que depois vem abaixo, o povo vira escravo, 400 anos. José morre, o povo fica escravo ali. 2 milhões de pessoas naquele país, ali no Egito, baixa. A Bíblia então depois vem uma alta. O povo ora, o povo clama e Deus levanta Moisés para libertar o povo. Deus vem, pragas sobre a vida de Faraó, ali as várias pragas, até que a última praga, que é a morte dos primogênitos, Faraó liberta o povo, e o povo em alta com festa. Mas daqui a pouco, no meio do deserto, murmuração, reclamação, baixa. O povo começa a andar em círculos, o povo começa a andar em círculos e fica 40 anos para uma viagem que era para 2 meses, altos e baixos. A Bíblia diz então que o povo entra na terra prometida, apenas Josué e Caleb da antiga turma. A Bíblia diz que Josué começa a guiar o povo, mas o povo também começa a ter um comportamento diferente. E aí Josué, no capítulo 24, no verso 15, ele diz: vocês eu não sei, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa. Baixa novamente. A Bíblia diz então que vem um outro tempo, vem uma nova fase, vem a fase dos juízes, e Deus levanta em alta um Gideão que está lá mexendo no lagar, no trigo. A Bíblia diz que Deus levanta Débora, Deus levanta Sansão nos juízes, e o povo ora, Deus dá vitória, o povo se desvia, começa baixa, começa tristeza, clama vitória, depois baixa, até que Deus usa Eli e levanta um rei, levanta um profeta para ungir um rei. A Bíblia diz que Eli ouve a voz de Deus à noite, e então através de Samuel, ele está ouvindo, aquela criança ouvindo a voz, e Eli então reconhece que é a voz de Deus, e Deus levanta o profeta Samuel para ungir o primeiro rei. Ele unge Saul, depois uma baixa de novo, Saul se desvia, peca, faz o que não era para fazer. Deus então levanta Davi, e vem altos e baixos, até que Deus levanta Jeremias, e ele profetiza sobre o cativeiro de Babilônia. E o cativeiro acontece, a situação acontece, e Deus leva para lá, para aquele cativeiro, 2 profetas. Leva o profeta Daniel, que vai servir no palácio, e leva o profeta Ezequiel, que nós lemos agora, e que vai
servir no meio do povão. E a Bíblia diz que esse profeta Ezequiel tem uma visão. E ele então tem uma visão, o povo está sofrendo, o povo está na Babilônia, o povo está sofrendo, o povo está no exílio de Babilônia, e mais uma vez tem a oportunidade de uma restauração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, talvez você está pensando em entregar os pontos, mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar para você o que está escrito em Lucas 1,37, que diz: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse cenário, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai... Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: pastor, o que é preciso para Deus restaurar? O que eu preciso fazer na minha vida para que Deus restaure algumas áreas? E a coisa não mudou desde o passado, a coisa não mudou desde Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Jeremias. Não mudou. O que você precisa fazer chama-se arrependimento. Deus quer mudar a sua vida, mas é preciso arrependimento. Em Provérbios 28:13 fala sobre isso. Deus quer que você tenha consciência do erro, Deus quer que você tenha consciência do dano, Deus quer que você tenha uma nova consciência e reconheça aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar essa situação, esse cenário, mas é preciso que você dê o primeiro passo. E às vezes um período de deserto, guarde isso no seu coração, às vezes um período de deserto é proporcional a um período de falta de arrependimento. O tempo que você demora para se arrepender, talvez seja o mesmo tempo que demora para você sair desse deserto. Mas o Senhor me trouxe para te dizer que Ele quer ver você fora dessa situação. Deus quer mudar a sua vida. Muitas vezes você está puxando o elástico. Como assim, pastor, puxando o elástico? Deus está com uma ponta do elástico e você está com outra. Você vai falando: vou ficar mais um pouquinho. É só mais um pouquinho, é só mais um mês, é só mais um tempo nessa situação. Deus quer mudar isso hoje. Deus quer transformar isso hoje. Deus quer mudar quer restaurar hoje. Mas arrependa-se, mude os caminhos, mude a situação, mude essa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer: Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar esta área da sua história, Ele quer fazer tudo novo, Ele começar de novo. Talvez você está embaixo, Ele quer que você esteja em alto. Para de ficar como gangorra, alta e baixa. Deus quer que você firme. Em 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então seja firme, para de ficar em altas e baixas, irmãos. Deus quer te ver firme, mas é preciso. Pastor, o que eu faço então? Arrependa-se. Esse era a pregação de João Batista antes de Jesus, foi a pregação de Jesus na época que ele andou aqui nesta terra.
Depois dele, a pregação de Pedro, quando houve a conversão de mais de 3.000 almas, a pregação é a mesma: arrependa-se. Eu não sei o que você precisa mudar, mas a sua vida precisa ter marcha ré, você precisa voltar, você precisa corrigir, você precisa se arrepender, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até quando você vai ficar nesse deserto? Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando vai passar por isso? Está fácil de resolver. Quando você tem alguma coisa quebrada na sua casa, no seu carro, você vai lá e corrige, conserta. É hora de consertar, é hora de arrumar, é hora de arrependimento, e o nome do Senhor vai ser engrandecido, o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez a situação não muda, talvez o cenário não muda, porque Deus está querendo mudar você. Quando você mudar, tudo vai mudar ao seu redor, e o nome dele será engrandecido, o nome dele será glorificado. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer restaurar a sua vida, que Ele quer restaurar a sua história, que Ele quer restaurar a sua caminhada, que Ele quer restaurar tudo aquilo que já saiu das suas mãos. Mas para isso, dê o primeiro passo, arrependa-se, e se não foi você que causou, apenas glorifique, apenas engrandeça. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não murmure, não reclame. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso que está acontecendo vai te ajudar, vai cooperar, vai contribuir, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então só glorifica, só engrandece, só exalte o nome do Senhor. A nossa vida é feita de posicionamento. Agora, para terminar, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar as suas emoções, Deus quer restaurar a sua saúde, Deus quer restaurar as suas finanças, Deus quer restaurar a sua reputação, a sua imagem. Deus quer restaurar. Mas toda restauração, toda mudança começa pelo arrependimento, e após o arrependimento, ela vem a partir do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz, no verso de número 1, que tudo começa no altar. Tudo começa no altar. A restauração começa no altar. A mudança da sua vida começa no altar. A transformação começa no altar. No verso de número 1 diz que as águas vinham da banda do sul do altar. O milagre de Deus na sua vida começa no altar. O altar significa a sua vida espiritual. Quando você arruma a sua vida espiritual, quando você corrige a sua vida espiritual, as demais áreas, as demais situações da sua vida são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa restaurar o altar da sua vida, restaurando o culto a Deus, restaurando a obediência a Deus, restaurando a palavra de Deus na sua vida. Você acabou de aceitar Jesus. Ah, pastor, eu acabei de aceitar Jesus. Começou um fileto de água, já começou uma aguinha, já começou a sair debaixo do altar em direção à sua vida. E a Bíblia nos diz no verso de número 3, que depois que sai do altar, no verso de número 3, aquele homem então saiu e mediu 1000 côvados, e as águas davam pelos tornozelos. Aí a Bíblia diz que aquele homem, no verso de número 4, ele anda mais 1000 côvados.
No verso 4, e mediu mais 1000 côvados, e aí as águas me davam pelos joelhos. Talvez você está na igreja, você está corrigindo a sua vida espiritual, mas está orando, eu estou ajoelhando, pastor, eu estou orando, mas o seu coração e a sua mente estão fora da presença de Deus. Você ora, mas no primeiro instante, seu coração muda, sua mente muda, e nada acontece. A Bíblia nos diz ainda que no verso de número 4, aquele homem anda mais 1000 côvados, e as águas já batiam no lombo, o seu tornozelo, os seus joelhos, ele estava orando, o seu coração agora já estava mais quebrantado na presença de Deus, mas a Bíblia nos diz que a sua mente ainda estava dispersa. Mas quando ele avança mais um pouco, ele mergulha mais um pouco, a Bíblia nos diz que no verso de número 5, que aí tinha uma cobertura total, ele só podia andar a nado, e todo o seu corpo estava coberto pelas águas. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer que você entre, corrija a sua vida espiritual. Ele quer que você coloque os seus joelhos para orar. Ele quer que você tenha o seu coração na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas Ele quer também que você tenha a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, tenha a mente de Cristo. E a Bíblia diz que quando ele mergulha com profundidade, e quando você mergulhar no Espírito Santo de Deus, nas águas profundas da oração, da obediência, da palavra, da mudança de comportamento, do arrependimento, quando você mergulhar, irmãos, quando alguém mergulha numa piscina, pode observar, você chama ele, mas ele não ouve, porque ele está dentro da piscina. Não consegue ouvir porque está dentro da piscina. Para ouvir tem que sair da piscina. E quando você está mergulhado nas águas do Espírito Santo de Deus, quando você está mergulhado diante do Senhor, você não ouve mais as palavras do mundo, você não ouve mais as propostas das pessoas, você não ouve mais o pecado, você não ouve, você agora está pronto, você agora mergulhou, e o Espírito Santo assumiu o controle da sua história, e você está pronto para a restauração da sua vida, da sua história e de todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que quem atinge esse patamar, lá no verso de número 7, será como uma árvore frutífera. E lá no Salmo 1, verso 1 ao 3 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer restaurar, Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer prosperar a sua história. A Bíblia nos conta ainda no verso 8, que todas as coisas amargas, águas amargas, coisas amargas que tiverem contato com aquela água, serão curadas. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é a situação da sua vida, mas Deus está entrando com restauração e com cura, em nome de Jesus. E Ele termina dizendo, no verso de número 9, e será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde entrar esse ribeiro. Deus quer que você, como árvore frutífera, dê fruto. Deus quer que todas as áreas da sua vida sejam curadas e restauradas, e Deus está te dizendo que você vai colher uma grande quantidade de peixe.
Através da sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, e você vai colher muitas almas para o reino de Deus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E foi possível você entender que essa fase que você está passando não é o seu fim, mas apenas um capítulo da sua história. E que nós precisamos nos arrepender de algumas coisas que não agradam a Deus. E por fim, colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque Deus é um Deus de organização. Mas o Espírito Santo de Deus pode te ajudar nisso. Eu quero ler com você um versículo que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: e da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que hoje você se permita mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus e que você seja conduzido por Ele, porque dessa forma, se posicionando, Ele lhe trará a vitória. Eu te espero aqui. Até a próxima semana. Deus te abençoe.